Olá, professores e professoras. Estou aqui para mais uma formação do nosso programa de recuperação e aprofundamento. Estamos hoje na nossa transmissão de série, da segunda série do ensino médio. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Mariana Moreira Martinez. Eu sou professora da rede pública daqui de Bauru, interior de São Paulo. Estou aqui para mais essa transmissão tão importante, que nós falaremos da sequência de atividades 3, né, do nosso material Aprender Sempre, volume 1. Bom, para quem está só me ouvindo, eu vou fazer minha audiodescrição, né? Eu tenho cabelos curtos e loiros, né, assim na altura do queixo, tipo Chanel. Eu tenho olhos castanhos esverdeados, mas na tela, quem me assiste consegue só ver que é meio castanho, não dá para ver o verde. Eu estou com um brinco de pedra azul e pedras bem brilhantes, também clarinhas. E também tenho franjinha. O meu cabelo está com uma franjinha sobre a testa. Então, eu estou com um cortinho bem anos 20. Para quem lembra das mulheres dos anos 20, é um corte à la garçom, que a gente fala. Bom, vamos lá, vamos começar compartilhando. Chega de falar de mim, né? E vamos falar um pouquinho da nossa pauta. Vamos lá. Lembrando que na semana passada vocês tiveram a transmissão com o professor Marco Assis, no que a gente chama de semana A. Agora nós estamos na semana B, na nossa transmissão de ano série, no caso da segunda série do ensino médio. E hoje nós vamos tratar do quê? Vamos retomar alguns momentos da transmissão de etapa, só que vamos tratar da nossa sequência de atividades 3 do volume 1 Aprender Sempre, né? Da segunda série do ensino médio. Então, vamos lá. Aqui nós temos dois hiperlinks, é muito importante que vocês acessem esses hiperlinks, baixem o material, deixem o material já baixado, download, para que vocês possam estudar, ver o que vai acontecer nas próximas sequências de atividades. Nós temos parte 1, nós estamos tratando da parte 1, futuramente nós vamos tratar da parte 2, que já é disponível para vocês. Baixem esses dois materiais, é muito importante ter acesso ao material, não deixem para fazer o download só no dia que vai dar aula, façam o download com antecedência, tá bom? Fica a dica. E quais são os objetivos de hoje? Retomar brevemente as principais ideias e conceitos estudados na formação de etapa, relativa à sequência de atividades 3, volume 1 do Aprender Sempre. Então, nós vamos retomar alguns pontos muito importantes que o professor Marco Assis falou dentro da transmissão de etapa. Ele tratou da modelagem matemática, mas sempre atrelado ao quê? Atrelado ao letramento matemático, que é o princípio da nosso Aprender Sempre desse volume 1, parte 1, tá bom? Analisar a sequência de atividades 3 do volume 1, do material Aprender Sempre, da segunda série do ensino médio. Então, a gente vai ver quais são as habilidades essenciais, a gente vai ver os objetivos, os temas das aulas, escolhemos alguns exercícios para conversar. Aqui é bem bacana essa parte da nossa pauta, tá bom? E sugerir um roteiro para a TPC, com foco na elaboração do plano de aula, com a intenção de contribuir para o planejamento do desenvolvimento da sequência de atividades 3 do volume 1 do material Aprender Sempre 2022. Eu acho que aqui, na última parte, não vai ser só para a sequência de atividades 3, esse plano de aula cabe a todas as sequências e cabe a todas as aulas. Pode ser do Aprender Sempre, tanto no currículo em ação. É muito importante planejar, é muito importante estudar. Nós vamos ter uma proposta aqui muito interessante para vocês, tá bom? E a nossa agenda tem 3 momentos, são 3 objetivos, e vamos começar com esse primeiro momento, né? Que é a retomada das principais ideias discutidas na formação de etapa, que aconteceu na semana anterior, na semana A. Não se esqueçam disso, nós estamos na semana B. Então, vamos lá, passando o primeiro momento. Aqui nós temos um quadro do panorama do que está acontecendo para formações desse primeiro bimestre. Se vocês observarem, nós estamos aí nessa do dia 24, né, modelagem matemática como estratégia para o ensino. Só que nós começamos dia 24/2, há um mês atrás das formações. Então, como que eu faço para poder
pegar essas formações, estudar essas formações anteriores, o que que eu faço? Eu vou lá no meu site do CMSP, eu vou lá no repositório, dentro do repositório agora, ele está pedindo o quê? Está pedindo como se você fosse entrar na sede, o RG e a sua senha da sede. E lá eu tenho lá formação ATPC, formação Programa de Recuperação e Aprofundamento, que é o nosso, e eu quero, por exemplo, o que aconteceu no dia 24/2. Eu vou lá, coloco a data, dia 24/2, formação de recuperação e aprofundamento, coloco a disciplina, que é matemática, para vocês acessarem essa formação, que foi uma transmissão de etapa do dia 24/2. Aí eu quero do dia 3/3, que foi uma transmissão de ano série. É o mesmo processo. Vocês têm acesso a todas essas formações, inclusive essa nossa que está acontecendo hoje, no dia 24/3. E, posteriormente, vocês terão acesso à formação do dia 31/3, que vai acontecer também, tá? Aí fica tudo no repositório, até as formações dos anos anteriores. Então, acessem. Ficou um pouquinho diferente do que era o ano passado. A única diferença é o quê? Que agora tem que colocar o RG e a sua senha da sede, tá bom? Fica a dica. E vamos relembrar um pouquinho do que o professor Marco Assis trouxe lá na transmissão de etapa. Ele falou um pouquinho do modelo matemático e de modelagem matemática. Nós pegamos um autor, o Carlos Bassanese, me desculpem, e trouxemos aqui a teoria de acordo com o que ele fala. Vamos ler. Segundo Bassanese, de 2006, um conjunto de símbolos e relações matemáticas que representam de alguma forma o objeto estudado é chamado de modelo matemático. Cabe aqui a gente relembrar que o nosso currículo paulista, ele trata do quê? Ele trata tanto do letramento matemático, quanto da resolução de problemas, quanto da investigação matemática, tudo isso a gente já falou, né? E também traz a questão do modelo matemático. Então, nós não estamos trazendo nada assim novo que não esteja dentro do currículo, faz parte do currículo. E continuando aqui, segundo Bassanese, modelagem matemática é um processo dinâmico utilizado para obtenção e validação de modelos matemáticos, uma forma de abstração e generalização com a finalidade de previsão de tendências. Esse daqui é bem interessante, né? Abstração e generalização. Às vezes a gente fica apegado a algoritmos e a gente esquece que a matemática também é um processo de abstração e a generalização. A arte de transformar as situações da realidade em problemas matemáticos, cujas soluções devem ser interpretadas na linguagem usual. Então, a gente pegar situações do cotidiano e trazer para a matemática. A matemática está em tudo, né? A gente já falava, os pitagóricos já falavam, né, que a matemática era uma religião para eles. Então, a gente tem que começar a trazer a matemática do nosso cotidiano para o contexto de sala de aula. E a modelagem matemática é uma ótima oportunidade para isso, tá bom? E algumas fases, de acordo com o Bassanese também, né? Nós temos algumas fases do processo de modelagem matemática. A primeira delas é a experimentação. O que é a experimentação? Obtenção de dados experimentais ou empíricos que ajudam na compreensão de um problema. É um processo essencialmente laboratorial e estatístico. Se vocês observarem dentro do nosso material Aprender Sempre, tem muitas atividades que promovem essa experimentação, né? É saber selecionar esse momento para que aconteça essa experimentação. E nós vamos dar até uma sugestão muito bacana em cima da habilidade essencial das sequências de atividades 3. Eu espero que vocês gostem para usar esse processo de modelagem matemática. Mas vamos continuar aqui. Abstração. Abstração é o processo de seleção de variáveis essenciais e formulação em linguagem natural do problema ou da situação real. Então, é trazer as variáveis do problema para a linguagem da matemática, da sua situação que é proposta, mas trazer para o nosso contexto matemático. Terceira fase, resolução. Um modelo matemático montado quando se substitui a linguagem natural por uma linguagem matemática.
Quando os argumentos conhecidos não são eficientes, novos métodos podem ser criados, ou então o modelo deve ser modificado. O que acontece? Às vezes a gente tem algoritmos prontos dentro da matemática, modelos prontos. E a gente pode deixar nessa questão da modelagem matemática, vocês vão observar que se deixar na mão dos alunos e você, professor, ser mediador, você vai ver que eles vão criar novos modelos e vão te surpreender. Vão criar coisas novas. A gente tem que deixar o aluno, né? Conseguir dar essa autonomia para o nosso aluno. E assim como na investigação, no processo de resolução de problemas, na modelagem matemática também é um processo que serve para propor autonomia e protagonismo do aluno, deixando o professor como um mediador. Então, vamos lá? Quarta fase, a validação, comparação entre a solução obtida via resolução do modelo matemático e os dados reais. É um processo de decisão de aceitação ou não do modelo inicial. Então, a gente tem uma modelagem matemática, e aqui na validação a gente tem que ver se essa modelagem proposta, às vezes, por um aluno dentro desse processo, é válido, se realmente está correto. Quinto, modificação, quinta fase. Caso o grau de aproximação entre os dados reais e a solução do modelo não seja aceito, deve-se modificar as variáveis ou a lei de formação. Então, aqui é a questão quando eu faço a mediação daquele modelo e vejo o que pode ser alterado. E, por fim, né, nós temos os 6, aplicação, a modelagem eficiente permite fazer previsões, tomar decisões, explicar e entender, enfim, participar do mundo real com a capacidade de influenciar em suas mudanças. Então, vocês viram que a gente tem 6 etapas muito importantes dentro da modelagem matemática, né? A gente revisitou isso da transmissão de etapa, que já foi tratado mais aprofundado com vocês, mas vocês viram que importante o papel do quê? O papel do aluno propor essa modelagem. A gente tem os nossos modelos, mas deixar o aluno, de repente, propor um outro modelo e validar ou não, ver o que pode ser alterado ou não dentro desse modelo. Bom, vamos lá. Segundo momento, a parte agora que cabe a nós da segunda série, principalmente, né? Nós vamos analisar as sequências de atividades 3 do volume 1 do material Aprender Sempre 2022, parte 1, segunda série do ensino médio. Bom, a habilidade tratada já é uma habilidade do nosso currículo, tá? Ela é uma habilidade que é proposta do ensino médio, tanto que aqui está entre 1 e 3, quer dizer que ela perpassa tanto a primeira série até a terceira série. Matemática 308. A unidade temática, geometria e medidas. Bom, vamos ler aqui. Vamos ler essa habilidade aqui, que ela não está sendo retomada dos anos finais. A gente está trazendo já algo que é do próprio ensino médio. Vamos ler. Aplicar as relações métricas, incluindo as leis do seno e do cosseno, ou as noções de congruência e semelhança para resolver e elaborar problemas que envolvem triângulos em variados contextos. Então, olha quantos processos cognitivos o aluno vai ter que requerer para poder conseguir reter essa habilidade. Olha lá, ó, o aplicar, o resolver e o elaborar. Nós temos processos cognitivos dentro da taxonomia de Bloom de níveis elevados, né? Principalmente o elaborar, que exige um poder de abstração do aluno, que a gente falou ali atrás, muito grande. E os objetos de conhecimento matemático são lei dos senos e lei dos cossenos, congruência de triângulos por transformações geométricas, isometrias, e embaixo, semelhança de triângulos por transformações geométricas por homotetias, tá? Então, esses são os nossos objetos de conhecimentos tratados nessa habilidade. E os temas das aulas, né? A cada 2 aulas nós temos um tema. E aí, vamos ler um pouquinho sobre eles. A primeira e a segunda aula, o tema da aula é triângulos para medidas inacessíveis.
Eu gosto sempre de lembrar e trazer como sugestão a discussão desse tema, um levantamento de conhecimentos prévios, quando você lê esse tema para os alunos, o que, que eles imaginam que vai ser tratado naquelas aulas, naquela dupla de aulas, né? Eu acho que é importante, lá uns 5 minutinhos, conversar sobre isso, conversar sobre esse tema das aulas, conversar sobre habilidade, conversar sobre objetivos. Eu acho que o aluno ele tem que conhecer, não só conhecer as atividades, mas conhecer tudo que perpassa aquela aula. A terceira e quarta é uma boa estratégia para resolução de problemas. Então, a hora que você lê esse tema, ele já vai fazer uma correlação com a primeira e segunda. A quinta e sexta, para além dos triângulos retângulos, e a sétima e oitava, ainda sobre triângulos quaisquer. Então, tudo aqui perpassa a parte, né, a unidade temática que a gente chama de geometria e medidas, né? E retomando sempre o movimento metodológico, que é a estrutura de cada aula, aliás, de cada dupla de aulas, né? Nós temos o processo do iniciando, desenvolvendo e finalizando. Então, professor, nunca pule uma dessas partes. Planeje a partir do iniciando, vai seguir para o desenvolvendo e vai para o finalizando, que é o que é uma sistematização do que foi apresentado nos outros processos, né? O processo do iniciando e do desenvolvendo. Então, na hora de planejar uma aula, você pode até fazer adaptações, mas é importante que você leia o que é proposto, porque foi pensado para o quê? Para aquelas atividades que foram colocadas naquela dupla de aulas. Então, esse movimento metodológico é muito importante, é essencial que ele seja aplicado em sala de aula para que o aluno consiga entender o que está aprendendo e consiga reter aquela habilidade essencial que foi proposta. Aqui nós temos os objetivos, né, das aulas 1 e 2, né, que é triângulos para medidas inacessíveis, nós temos um único objetivo, que é utilizar as relações métricas do triângulo retângulo na resolução de problemas. Nas aulas 3 e 4, uma boa estratégia para a resolução de problemas, também um único objetivo, que é resolver situações, problemas, em contextos relacionados às razões trigonométricas nos triângulos retângulos. Observem a diferença, né? Começou com relações métricas, que entra ali o teorema de Pitágoras, e vai passar para o quê? Para razões trigonométricas, né? Vamos pensar que as básicas são que seno, cosseno e tangente. Então, vai aqui fazer uma junção de dois assuntos muito importantes em geometrias e medidas. Vamos ver? Aula 5 e 6 também o único objetivo, para além dos triângulos retângulos, vai trazer o quê? A lei dos senos. Conhecer e aplicar a lei dos senos em situações, problemas de diferentes contextos. E ainda sobre triângulos quaisquer, vai trazer a lei dos cossenos. É quase igual a 5 e 6, só que com lei dos cossenos. Olha lá, ó. Conhecer e aplicar a lei dos cossenos em situações, problemas de diferentes contextos. Então, observem esse caminhar das aulas 1 até a 8. A 8, ela fez um processo diferente, essa sequência de atividades. Ela não culminou. Eu sempre falo que as aulas 7 e 8, elas retomam o que foi aprendido da 1 a 6. Aqui ela trouxe algo novo. É um pouquinho diferente das outras sequências. Aqui na 7 e 8, ela trouxe o quê? A lei dos cossenos. Então, cada dupla de aulas, ela trouxe um assunto relativo àquela habilidade, aqueles objetos de conhecimento que são essenciais para o trabalho com geometria e medidas. E vamos lá, né? Aqui a gente trouxe algumas atividades que envolvem modelagem matemática, que a gente vai trazer uma proposta de modelagem matemática, mas eu acho que entra também um pouquinho do assunto da investigação matemática que a gente falou na outra aula, né? Na outra transmissão da sequência de atividades 2, eu acho que casa bem, faz uma junção muito boa a proposta. E eu acho que se o professor aplicar da maneira correta, vai ter um resultado excelente, vai ter um resultado de retenção, de repente, de um conteúdo muito bom
só, só além de ter aplicado apenas os exercícios. Mas eu estou trazendo aqui o quê? Eu peguei ali nas aulas 1 e 2, triângulos para medidas inacessíveis, eu trouxe os exercícios que são de provas de avaliações externas, né? O exercício 1, que é um exercício do SARESP 2010, eu trouxe o exercício 3, que é do SARESP 2005, e eu trouxe o exercício 7, que é do Enem 2006. Eu não vou lê-los, mas se vocês observarem eles, vocês vão ver que todos tratam do mesmo assunto, que é o quê? Teorema de Pitágoras, que é uma relação métrica envolvida dentro dos triângulos retângulos. Então, tanto do SARESP quanto do Enem, eles são muito próximos. Obviamente que eles estão contextualizados, eles trazem em um contexto diferente em cada um. Um é sobre o telhado de uma casa, o outro é sobre o tamanho da altura da árvore com uma escada, o outro é propriamente uma escada. O aluno ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer uma interpretação desses exercícios, é muito importante a interpretação, a leitura aqui, né? Quais são os dados propostos nos exercícios para que possa resolver. Então, eles tratam do mesmo assunto de maneiras diferentes. E aí você vai me questionar, mas Mariana, né? São exercícios tão antigos, né? 2010, 2005, 2006. Eu sempre gosto de falar que o assunto não é antigo, né? Exercícios desse tipo sempre vão retornar em algum momento nessas provas de avaliações externas em larga escala, seja Enem, seja SARESP, seja Prova Brasil, seja avaliações dos vestibulares. Eu acho que o teorema de Pitágoras, em situações contextualizadas, como é apresentado aqui nesses três exemplos, ele sempre vai estar sempre perpassando todos os anos nessas avaliações que eu citei aí. Então, vamos continuar, vamos ver. Aqui eu dei três exemplos, falei, né, que é sobre teorema de Pitágoras, e para utilizar a modelagem matemática, eu vou propor o quê? A construção de um modelo matemático do teorema de Pitágoras. E vocês vão ver que essa proposição aqui vai servir também para questão de investigação matemática. Eu achei que houve, assim, um casamento muito bacana entre investigação e modelagem. Vamos ver essa proposta, vamos ler para poder entender. Eu tinha outra visão, vou até ser muito honesta aqui com vocês. Quando eu trabalhava teorema de Pitágoras, eu usava muito papel quadriculado. E aí veio essa proposta e eu falei, puxa, eu quero trabalhar com os meus alunos, porque no nono ano, eu sou professora do nono ano, no nono ano a gente também vai ter um momento que vai retornar o teorema de Pitágoras. Então, eu comecei a pensar, falei, eu não conhecia essa modelagem, eu não conhecia esse processo de modelagem e investigação. Então, eu acho bacana, porque não sei se eu sou a única, mas eu acredito que deve ter alguns professores que não conhecem. Eu, sinceramente, eu não fazia desse jeito e eu achei muito interessante. Vamos lá, vamos ler, antes que eu continue dando meu depoimento aqui nessa formação. Começaremos construindo um triângulo retângulo qualquer. Então, deixa eles construírem, né? Eles têm que saber o que é um triângulo retângulo, mas construir do jeito que eles quiserem. Não nos importaremos inicialmente com suas dimensões. Então, eu não vou falar lá para o aluno construir um triângulo retângulo de 3 centímetros de altura, 4 centímetros de base e 5 centímetros de hipotenusa. Não, eu não vou fazer isso. Ou 3 centímetros, 4 centímetros de catetos e 5 centímetros de hipotenusa. Não, deixa ele construir um triângulo retângulo qualquer, tá bom? Apenas nos atentaremos em representá-las por letras, sendo que na construção eu vou representar o que? A hipotenusa por a letra X, o cateto menor pela letra Y e o cateto maior pela letra Z. Aqui cabe você, professor, poder utilizar também a letra que você quiser, mas usar, assim, esse processo que a gente está apresentando, tá bom? Após a criação deste primeiro triângulo, construiremos outros 7 triângulos iguais ao primeiro. Então, ele tem lá um molde, por assim dizer, e você vai pedir para ele construir outros 7 que vão ser iguais ao primeiro que ele construiu. E vocês vão ver que vão ter triângulos retângulos muito diferentes. Isso que é legal dessa modelagem matemática.
Aí a gente deu um exemplo, né? Obteremos. Vocês podem ver que nós vamos obter 8 triângulos todos iguais. Então, peçam para eles, né? Ó, o que é um triângulo retângulo? Tem que ter um ângulo de 90 graus. Constrói do jeito que você acha ideal, qual que é o jeito que você acha. Você vai ver que vai ter mais, com bases maiores, né? E outros mais altos, né? Vocês vão ver que vai ter. Nenhum vai ser igual ao outro, pode ter certeza. Após a construção dos 8 triângulos retângulos, construa um quadrado cujo lado possua a medida da hipotenusa x dos triângulos retângulos. Então, é o que eu falei, pelo menos um triângulo retângulo vai ser um molde deles. Na sequência, desenhe mais 2 quadrados. Um que possua a medida, com a mesma medida do cateto y, que é o cateto menor, então vai ser um quadrado menor, e outro que tem as mesmas medidas do cateto z, que vai ser um pouquinho maior, né? Olha que interessante, já começa a pegar aqui a ideia do que? Do teorema de Pitágoras. Então, nós teremos aqui o quê? 3 quadrados, um maiorzão, né? Com a medida do lado igual à hipotenusa, um mais ou menos, com a medida do lado igual ao cateto maior, e outro com a medida do lado igual ao cateto menor. Então, vai ficar assim, ó. Aqui é uma sugestão, a gente pegou esse triângulo molde, né? O que aconteceu? Ficou um quadradão, um quadrado mediano e um quadrado menor, né? Aqui é um modelo, mas os alunos terão os modelos deles. Isso que é legal. O que pode acontecer também é, de repente, os catetos serem iguais, né? Dentro desse triângulo retângulo. Vocês podem pensar também nisso. Que pode acontecer de ter 2 quadrados iguais. Aqui eu parei para pensar, que eu tenho certeza que vai acontecer se eu fizer isso com os meus alunos. 1 no quadrado maior, de lado medindo x, com 4 triângulos retângulos, de forma a obter um quadrado ainda maior. Teremos a seguinte configuração. Olha lá. Então, estou unindo aí, ó, tá vendo, ó? Eu estou unindo os quadrados, o que era do tamanho com o lado da hipotenusa, eu vou unir com 4 triângulos retângulos. Usando os outros 4 triângulos retângulos, juntamente com os outros 2 quadrados de lados y e z, né, que são os catetos, iremos construir um único quadrado, cujos lados medirão y mais z. E aí fica assim, ó. Nós vamos unir, né, os 2 quadrados, e aqui a gente vai juntar, vai juntar esses triângulos com os quadrados. E, por fim, vai ter essa configuração final. Nós vamos ter um quadrado, se vocês observarem, comparando os 2 quadrados obtidos com a junção dos quadrados menores com os triângulos retângulos, é possível observar que eles possuem o quê? A mesma área. Aqui acaba sendo até um processo tipo um tangram, porque vocês vão, né, dar o processo dessa modelagem, mas não façam, deixa eles montarem esse quadrado. Tanto o quadrado que envolve o quê? Que envolve a hipotenusa, né, um quadrado maior, quanto esse quadrado menor, junto com o mediano, com os outros 4 triângulos. Peça para que eles façam de uma maneira que monte um quadrado. Né? E aí você vai mediando, professor, até conseguir fazer o quê? Chegar nessa configuração dessa figura que a gente está apresentando. Então, aqui vai ser um processo do quê? Um processo de hipóteses, de relacionar, de tentativas e erros. Vocês vão ver que vai ser bem legal. Eu achei bem interessante essa proposta. Mas ela não acaba aí. Eliminando os triângulos retângulos dos quadrados construídos, conclui-se: do primeiro quadrado, sobrará o quadrado de lado x. Do segundo quadrado, que é igual ao primeiro, se eliminarmos os 4 triângulos retângulos, sobrarão apenas os quadrados de lados y e z, como veremos a seguir. Vamos ver? Então, vamos começar a eliminar, ó. Comecei a eliminar. Ó, eliminei todos os 4 triângulos retângulos do quadrado de medida de hipotenusa. Aqui eu comecei a eliminar. Aí sobrou o quadrado de medida de cateto menor e sobrou o quadrado de medida de cateto maior. Então, o que levou a crer? Isso daqui a gente provou o quê?
né, nessa questão da área. Nós provamos o modelo do Teorema de Pitágoras. Eles conseguiram observar que o quadrado maior, fazendo a junção dos outros quatro triângulos retângulos, é a mesma coisa que juntar os outros dois quadrados com quatro triângulos retângulos. Então, é uma prova aí, né, que a hipotenusa quadrada é igual à soma do quadrado dos catetos, né? Então, eu acho que é uma prova diferenciada do que a gente está acostumado a ver. A gente está acostumado a ver sempre fazer a prova propondo, de repente, eu fazia isso, né? Tô sendo muito honesta com vocês, nunca tinha visto esse modelo, tinha visto sempre o modelo proposto a partir de papel quadriculado, né? Montando lá um, um triângulo retângulo, principalmente aquele de 3, 4 e 5, e mostrando no papel quadriculado. E aqui a gente trouxe um modelo matemático, uma modelagem matemática, inclusive uma investigação matemática de uma maneira diferenciada. Fica aqui a ideia. Eu, particularmente, vou testar com os meus alunos. Eu espero que eles cheguem a essa conclusão, que é o Teorema de Pitágoras. Né? Vamos aguardar. Vamos ver os próximos capítulos, né? E vamos continuando aqui para nosso terceiro e último momento, que é a sugestão de roteiro para o ATPC e planejamento da aplicação da sequência de atividades 3 do volume 1 do material Aprender Sempre 2022, parte 1. Então, aqui a gente tem um processo do quê? De como fazer um plano de aula. Primeira coisa, organiza o ensino e aprendizagem em salas de aula, né? Aqui a gente pegou o Libânio, me perdoem, né? Não falei de quem a gente pegou esse processo de elaboração de um plano de aula, a gente pegou o Libânio como o autor principal, né? E aqui ele diz, né, o que o plano de aula faz? Ele organiza o ensino e aprendizagem em salas de aula, é um instrumento de ensino que especifica os comportamentos esperados pelos estudantes, os conteúdos, os recursos didáticos, os procedimentos que serão utilizados para a realização das aulas e, finalmente, ele faz o quê? Ele busca sistematizar as atividades que se desenvolvem no período de tempo em que o professor e o estudante interagem, numa dinâmica de ensino e aprendizagem. Tanto é que no plano de aula a gente tem que colocar lá o período que a gente planeja desenvolver aquela atividade. É muito importante. Ó, pensando em um plano de aula, quais são os aspectos importantes? Ter clareza e objetividade, né? Eu não posso lá rebuscar muito, porque, de repente, nem eu consigo entender o que escrevi. O plano de aula tem que olhar, ou o meu coordenador tem que olhar, e entender qual que é a minha proposta para o desenvolvimento, por exemplo, dessa sequência de atividades 3. Eu tenho que ser objetivo. Conhecer os recursos disponíveis na escola. O que eu posso utilizar na escola para desenvolver esse plano de aula, né? Quais são os recursos, se eu tenho uma sala de informática, quais são os espaços dentro da escola, né? Fugir um pouquinho das salas de aula, levar esses estudantes para um pátio, para uma quadra, para uma sala de informática, não só pensando na sequência de atividades 3, não, estou pensando em outras sequências também. Diagnosticar os conhecimentos que os estudantes já possuem sobre o conteúdo a ser abordado. Aqui nós já tratamos desde a sequência de atividades 1, que é importante esse diagnóstico, é essencial esse diagnóstico para saber de que ponto eu vou partir com esse aluno, né? O que eu vou ter que o quê? Retomar antes de dar início à sequência de atividades. Então, é muito importante fazer esse diagnóstico. Fazer o uso de metodologias diversificadas, inovadoras e que auxiliem no processo de ensino e aprendizagem de vocês. O que nós já tratamos aqui? Nós tratamos já da resolução de problemas, nós já tratamos da investigação matemática, nós estamos tratando da modelagem matemática, mas se pegar o ano passado, nós falamos de metodologias ativas, nós falamos do planejamento em grupos colaborativos, foi um bimestre inteiro falando de planejamento em grupos. Então, quando eu vou fazer o plano de aula, eu acho que a gente tem que pensar também no formato de como a gente vai colocar esses alunos. Fugir um pouco daquela questão do fileira, um atrás do outro, né? Eu acho que os grupos colaborativos, se a gente pegar lá a Coen Lotan, que a gente falou tanto, né? Planejando trabalhos em grupos, né? Utilizando o livro dela,
retomar aquelas formações e trazer para esse plano de aula muito importante. Sistematizar as atividades de acordo com o tempo disponível. É isso que eu acabei de colocar. Qual que é o cronograma meu do primeiro bimestre? O que eu tenho que desenvolver nesse primeiro bimestre? Então, eu tenho que pensar no qual que é o tempo e colocar dentro daquele tempo, desde que tem que ter ensino do aluno, ensino e aprendizagem do aluno. Não adianta eu propor algo e não, o aluno acabar não retendo o que eu quero, não retendo aqueles conteúdos que eu quero. Então, tem que tomar um cuidado aqui redobrado na hora de montar esse plano de aula. E estamos propondo um modelinho para vocês, um modelinho simples. Aqui é como se fosse eu, tá? Na segunda série do ensino médio. Nós temos ali o período, a quantidade de aulas. Vocês vão ver que aqui eu propus, por exemplo, a utilização de apenas 2 aulas, porque as aulas 1 e 2, é como se eu finalizasse numa aula dupla as aulas 1 e 2, mas vai depender do que? Da especificidade sua. Cada um tem sua especificidade, cada escola vai ter um diagnóstico diferente desses alunos, né? Eu fico pensando, será que eu conseguiria dar conta das aulas 1 e 2 numa dupla de aulas? Não sei. Eu teria que ver qual que é o diagnóstico da minha turma. A habilidade, os objetivos da aula, tiro isso tudo do material Aprender Sempre. Aí a metodologia que eu vou propor. Como que eu vou propor? Ali eu propus agrupamentos produtivos, foi o que eu falei, grupos produtivos, sala de aula invertida, uma metodologia ativa, rotação por estações, outra metodologia ativa, resolução de problemas, que a gente já tratou aqui, de acordo com o POLI o ano passado, e esse ano a gente tratou de acordo com o ano chique, aulas investigativas, que foi na aula passada, na sequência de atividades 2, modelagem matemática, e outros tantos, né? Eu acho que para 2 aulas até pensei em muitas metodologias, são exemplos aqui. Mas eu poderia ter pensado em agrupamentos produtivos, por exemplo, utilizando a rotação por estações, ou agrupamentos produtivos utilizando a resolução de problemas. Então, cabe você, professor, diagnosticar, ver a especificidade da sua sala de aula, se você consegue fazer, ou se não, se eles dão conta, né, dessa metodologia que você está propondo, para que você possa avaliar o que você vai colocar aí. Recursos, o que a gente vai utilizar? No caso aqui, eu pensei no caderno do estudante, que é o nosso Aprender sempre está ligado com o currículo em ação, ver se dá para casar, livros didáticos do PLD, equipamento de som e internet, se vocês estiverem disponíveis na escola, sala de informática, eu vou levar os alunos para o pátio, para a quadra, isso é recursos. Eu vou utilizar o quê? Eu vou fazer aquela modelagem matemática que eu propus, eu vou usar o quê? Vou usar papel, eu vou usar tesoura, eu vou usar cola, então vocês têm que pensar também nisso como recursos nesse plano de aula. Instrumentos de avaliação, registros de observação docente individual em grupo, porque eu propus o quê? Eu propus agrupamentos produtivos. Então, quando eu avalio um aluno, eu tenho que avaliar ele dentro do grupo e tenho que avaliar ele individualmente. A resolução das atividades no material Aprender Sempre e também para sistematizar, no final, a elaboração do mapa mental individual e depois do grupo, né? E primeiro eles fazem individualmente, depois eles fazem a elaboração em grupo, né? Para chegar num consenso. Aqui é a proposta que a gente dá de plano de aula para vocês. Então, finalizando, né? Nós retomamos brevemente as principais ideias e conceitos estudados na formação de etapa, que aconteceu semana passada, semana A, relativa à sequência de atividades 3 do volume 1, Aprender Sempre, parte 1. Analisamos a sequência de atividades 3 do volume 1 do material Aprender Sempre 2022, da segunda série do ensino médio, fizemos toda essa análise. Até gostaria de conversar mais com vocês sobre os outros exercícios, mas eu tenho 45 minutos apenas. Mas eu dei o exemplo de 3 e dei uma modelagem matemática muito interessante. Eu, particularmente, não conhecia, volto a retomar, eu não conhecia. E eu vou levar para os meus alunos, porque é uma metodologia diferente de investigação
do que normalmente eu trago para o Teorema de Pitágoras. Eu gostei bastante. Sugerimos roteiro para a TPC, com foco na elaboração do plano de aula, com a intenção de contribuir para o planejamento do desenvolvimento das sequências de atividades 3, volume 1, do material Aprender Sempre 2022, parte 1. Lembrando que a gente tem a parte 2. Então, aqui a gente trouxe um roteirinho, eu sei que algumas escolas já têm, você vai falar, mas Mariana, já tem um roteiro que minha coordenadora me dá. Vocês vão observar que o roteiro que, de repente, vocês têm proposto é muito parecido com o que nós sugerimos aqui na formação. Né? Cabe vocês o quê? De repente, colocar algo a mais que faltou, questão da avaliação, que é muito importante, questão dos recursos, que é muito importante, né? Ou melhorar, ou de repente vocês têm até mais do que o que a gente propôs. Aqui nós temos as referências, né? Nós falamos muito do Bassanese, Carlos Bassanese, nós estamos trazendo aqui o quê? Os livros, nós também temos o Biratan D'Ambrosio falando também sobre modelagem matemática, a gente está muito habituado do Biratan D'Ambrosio falar sobre etnomatemática, mas ele também tem um livro muito bacana que chama Da Realidade à Ação. E outros tantos aí, se vocês tiverem oportunidade, acessem, procurem, é mais conhecimento, porque a gente dá uma base, nessas duas transmissões é uma base desse conceito chamado modelagem matemática, tá bom? Continuando aqui, ó, trouxemos o Libânio também na questão do plano de aula, e principalmente o currículo paulista, o Aprender Sempre, né? Aqui cabe dentro aqui das nossas referências. Essas outras referências que são de outros autores, é muito importante, professor, que você vá atrás e procure saber mais. É o que eu falei, eu estou aqui dando um start, um início, uma base, mas cabe você estudar, planejar, para querer aplicar de maneira melhor até essa modelagem matemática. Por fim, eu agradeço a atenção sua, professor, professora, seja o horário que você esteja me assistindo, seja de manhã, de tarde, de noite, que vocês tenham bons estudos, façam um plano de aula, é muito importante, eu acho que planejar é algo essencial, principalmente nesse momento que a gente retomou 100% de uma maneira diferenciada, as nossas aulas, né, depois de um período tão longo de pandemia, e que vocês tenham um excelente trabalho. Eu gostaria de deixar aqui o meu abraço, um grande beijo a todos, e até a próxima formação. Fiquem com Deus.